O coração é um órgão fantástico. Tem a função de oxigenar e nutrir as células vivas do nosso corpo. Mas, de acordo com o Sistema Único de Saúde, 66 mil pessoas morrem anualmente de ataque cardíaco. Mas como identificar que o nosso coração não vai bem? No programa de hoje, você vai aprender a se prevenir de doenças ligadas a esse órgão tão importante. Fique com a gente, porque o Viva Saúde já está no ar. Falar sobre o coração parece uma coisa fácil, mas nem sempre isso é verdade. E é por isso que o nosso convidado de hoje é o cardiologista Antônio Almeida. Seja muito bem-vindo ao Viva Saúde. Obrigado, Márcia, pela oportunidade. E aqui vamos conversar sobre o coração. Já que a gente começa falando sobre esse órgão tão importante, que é o tema de hoje, que é o coração, quais os problemas mais frequentes que acometem esse órgão tão importante? Pois é, Márcia, o mais frequente deles e que mais assusta é a doença arterial coronariana, o infarto, que todo mundo conhece, né? E, além disso, outras importantes e que têm uma grande repercussão sobre a saúde é o que nós chamamos de insuficiência cardíaca, isto é quando o coração não consegue mais bombear o sangue e o pessoal pode caminhar até mesmo para uma fila de transplante. E quais os sintomas que as pessoas devem estar mais atentas? Olha, os sintomas que devem estar mais atentas, principalmente relacionada ao infarto, é a dor precordial, aquela dor no peito, aperto, não é? São características comuns à doença arterial coronariana, principalmente se ela está relacionada com algum tipo de esforço físico. Às vezes mesmo coisas normais do seu cotidiano, como carregar uma mesa, uma cadeira, pentear cabelo, às vezes chega ao ponto até mesmo de escovando os dentes e a pessoa começa a sentir sintomas. E outros também é o cansaço, a falta de ar, não é? As acelerações, palpitações, não é? Tontura, desmaio. E são alguns dos sintomas que podem advir de doenças cardíacas. E o famoso formigamento no braço? Também, ela pode ter essa irradiação, às vezes até mesmo da dor, que é no peito e corre para o braço esquerdo. Isso é uma das características da chamada angina de peito, que é da doença coronariana, do infarto, que pode progredir para um infarto do miocárdio. Quando a gente fala em coração, não tem como a gente não falar sobre a hipertensão. É claro, né? A hipertensão é muito comum e frequente. Fala um pouquinho sobre a hipertensão. Pois é, a hipertensão não é uma das doenças que pode estar caminhando conjuntamente com as doenças cardíacas. E ela, com certeza, como ela é multifatorial, ela pode ocasionar lesões no coração, no cérebro, no rim, na circulação. E ela pode trazer vários tipos de sintomas, até mesmo esses outros que eu citei anteriormente, como dor no peito, cansaço, falta de ar, dor de cabeça, né, tontura, são muito comuns e frequentes na hipertensão arterial. E a hipertensão, tem como prevenir? Claro que tem. Essa é a coisa mais importante. Não vamos esperar tê-la, né, Márcia? É importante a prevenção. Talvez de todas as doenças, o mais importante é a prevenção. Eu acho que todos aqui, todos os telespectadores têm que ter isso em mente. O importante é a prevenção. Como preveni-la? É muito fácil. Hoje em dia, todos nós sabemos que a vida comum que está para a nossa sociedade é uma vida muito sedentária, é uma vida de alimentação muito ruim, e isso vai levando, são fatores que levam obesidade, sedentarismo, e é lógico que vai levar à hipertensão. O caminho para se trilhar para ela é esse. E o que fazê-lo? É lógico que a prevenção. Então, dieta com baixo sal, isso é muito importante. Perder peso. Exercício é fundamental. Atividade física. Isso a gente tem algumas orientações, posteriormente podemos até falar. E também o antiestresse.
não é? Isso, como fazê-lo? Todos interrogam, como fazer medidas anti-estresse? Temos muitas coisas que eu acho que podem naturalmente serem feitas. Por exemplo, Tai Chi Chuan, yoga, e ver o pôr do sol lá na Praia do Jacaré. É muito importante. Ouvir música, dançar. São medidas, com certeza, que farão bem à tua saúde e a saúde vai agradecer. A gente percebe que a atividade física ela está sempre presente no que diz respeito à qualidade de vida de uma pessoa, né? Com certeza, com certeza. A atividade física, eu digo aqui para todos, indubitavelmente é o melhor medicamento que existe. E gratuito. Gratuito. Não é? Não precisa ir na farmácia popular. Só é você ter vontade e vontade de mudar. E o mais difícil é isso, Márcio, mudar estilo de vida. O senhor falou sobre obesidade. Um obeso, ele está sempre mais propenso a ter um problema cardíaco? Ele é mais propenso a ter um problema no coração? Com certeza, porque a obesidade em si, vamos imaginar, uma coisa simples. O corpo teu tem um peso determinado. Se você começa a aumentar o seu peso, é lógico que todos os órgãos vão ser forçados a trabalhar mais. O coração vai. Como sobrecarrega as articulações? O obeso sempre está se queixando de dor em joelho, minha artrose, não sei o quê. Mas o coração também, a circulação vai ser sobrecarregada. Não é? E isso é um caminho inevitável para a hipertensão, alterações na parte do metabolismo da glicose, diabetes e colesterol, triglicerídeos altos. Então, a somatória de fatores vão acarretar doenças cardiovasculares. A gente antigamente ouvia falar muito que os homens eram mais acometidos, né, de problemas do coração, morriam de infarto mais facilmente do que a mulher. Hoje a coisa está mais equilibrada? Com certeza. Nós temos aqui uma distinção a ser feita ainda hoje. É lógico que a mudança nessa nossa sociedade modificou muito, né? A mulher entrou no mercado, na competição, saiu daquele lazer lá da minha avó, da casa, de ficar apenas em casa nos afazeres de casa e está no mercado de trabalho aí igualmente com os homens. Isso é uma mudança que houve no comportamento e que interferiu na saúde com certeza. Mas a mulher ainda tem em si um fator protetor que é até a menopausa. No pós-menopausa, questões hormonais a protegem, não é? Então, nessa fase ainda, ela tem um desequilíbrio mais aumentado para o homem. Mas logo menopausa e pós-menopausa, a coisa empata. Já que a gente está falando sobre a mulher, os anticoncepcionais, eles representam algum tipo de perigo para a saúde feminina? Olha, sim. A reposição hormonal, não é? Ela não deve ser feita aleatoriamente. Certo. Né? Quando a mulher inicia a menopausa e começa com sintomas, nós não podemos dar hormônio de terapia para essas pacientes aleatoriamente. Tem que ver, ela tem que ir ao seu ginecologista e ao cardiologista para avaliar o benefício. Porque aquelas que têm um maior risco para doenças cardiovasculares, ela não deve receber a terapia hormonal de reposição. Não é? Até mesmo aquelas que têm alto índice de risco para doença cardiovascular ou tem já alguma doença, não deve ser prescrito para ela terapia de reposição hormonal. E aquelas que já recebem e têm qualquer evento, imediatamente deve ser suspenso, porque elas terão um risco bem mais aumentado com a reposição hormonal. Então, em relação aos anticoncepcionais, muito cuidado, portanto. Com certeza. E a reposição hormonal também. Doutor Antônio Almeida, a gente vai para um pequeno intervalo agora, mas a gente volta já já, falando muito mais sobre os problemas do coração. Não saia daí. E
E o Viva Saúde já está de volta falando sobre os problemas cardíacos. Esse órgão tão importante que é o nosso coração, mas muitas vezes até traiçoeiro, né? A gente está conversando aqui, portanto, com o cardiologista Antônio Almeida. Doutor Antônio, qual o prejuízo que as gorduras, todo o tipo de gordura, na verdade, pode trazer para o coração? Olha, Márcia, a gordura, muitas vezes, quando nós pensamos assim, naquele churrasco, naquela picanha, mas por detrás pode ser um grande risco. Porque as gorduras, de um modo geral, elas têm efeito maléfico, porque elas fazem parte, é um dos componentes na formação daquela placa de gordura que obstrui as artérias, que entope as artérias do organismo, tanto do coração como de qualquer parte do corpo, até mesmo do cérebro, e tem um AVC. Portanto, elas têm um efeito muito ruim. Não é? E como fazer isso? Primeiro, eu acho que sempre é a dieta. A dieta e exercício é o primeiro passo para controle, seja de colesterol, seja do triglicerídeos elevados. Então, esse é o primeiro passo e fundamental. É lógico que, posteriormente, tem alguns tipos de medicações que nós podemos utilizá-lo para baixar essas taxas. Em relação aos medicamentos para baixar o colesterol, tem algum tipo de malefício que ele pode trazer também para a saúde da mulher? Sim. As estatinas, ela tem que ter um cuidado no uso na mulher que está no período fértil e quer engravidar, porque ela pode ter um efeito teratogênico, isto é, má formação fetal. Então, essas mulheres devem avisar seu cardiologista que está no período fértil e está querendo engravidá-lo, porque ele tem que tomar uma outra conduta e evitar o uso desse tipo de medicamento nas mulheres nesta situação. O senhor também falou em dietas, né? Há dietas que precisam ser obedecidas. Que tipo de dietas são essas? Ora, para o coração, de uma maneira geral, para as doenças cardiovasculares, não é, com baixo sal e, é lógico, teor de gordura, baixar peso. Então, o mais indicado aí nessas situações é até mesmo procurar aquele que quer um cardápio mais particular, que tem detalhes na sua alimentação, procurar o profissional da área, uma nutricionista, mas em um modo geral é o sal, a questão das gorduras, aumentar a dieta rica em cereais, não é? Carnes magras, peixe, frutas, legumes e verduras. Vinho Essa não. é a dieta saudável. Vinho não. Olha, o Porque cálice de vinho, muito, né? claro, o cálice de vinho porque a bebida alcoólica também tem um outro perfil, que, por exemplo, no hipertenso, ela pode elevar, só para você ter uma ideia, 2 doses de destilado já começa a elevar a pressão arterial. Olha aí. 450 ml de vinho já começa a elevar a pressão arterial. E 900 ml de cerveja já começa a elevar a pressão arterial. Então vocês vejam, senhores, que por final de semana aí vamos maneirar. Poderia substituir, no caso, o vinho pelo suco de uva puro? Sim, é uma alternativa. Baixa de todo jeito, ajuda no caso. Ajuda. A gente sabe que tem as propriedades salutares desse tipo de alimento, não é, da uva, da própria uva, e isso faz bem à saúde. O senhor, já que o senhor disse faz bem à saúde, o estresse tão falado, tão comentado, tudo hoje na vida da gente, qualquer probleminha é estresse. Quais os danos que o estresse pode trazer para o nosso coração? Olha, o estresse, de uma maneira geral, ele não é bom para nenhum órgão, principalmente para o coração. Ele leva, é lógico, aumento de pressão arterial, pode fazer um tipo de mecanismo que fecha a artéria e pode causar até mesmo um infarto e, portanto, ele deve ser prevenido. É lógico que nessa sociedade, como nós estamos, competitiva, uma sociedade que nos traz e nos coloca no dia a dia estresse sobre estresse, mas nós temos que driblá-lo de algum jeito. Eu já falei anteriormente em algumas medidas aqui que são salutares. O próprio exercício, ele produz substâncias que são relaxantes, endorfinas, e são relaxantes.
não é? Além daquelas outras que eu já falei, de Tai Chi Chuan, yoga, não é? Meditação, dançar, ver o pôr do sol e principalmente amar. Esse o coração agradece sempre. Ai, com toda certeza. E tem uma coisinha, já que o senhor falou em amor, que as pessoas amam, gostam muito e não abrem mão na alimentação, que é o ovo. Afinal de contas, o ovo é o vilão, não é? Ele aumenta o colesterol, ajuda a aumentar ou não. E aí? Pois é, o ovo, ele tem... você comendo a clara, não há problema. A gema também, ele não é esse vilão que até então se achava como o vilão. Tem suas propriedades salutares também. E você, fazendo de uma maneira maneirada na semana, não há problema nenhum no uso do ovo. Interessante. O senhor estava falando sobre gordura e me veio à mente agora que a gente o ouve ovo, falar... por exemplo, o que é um problema sério? É porque a maioria, por exemplo, quando vai fritar um ovo, bota lá a sua manteiguinha, põe lá o seu óleo. Ninguém está vendo isso. Muitas vezes esse é o fator que esteja ali levando ao aumento. E era justamente isso que eu ia comentar, né? Que essa questão da gordura, e muita gente vai fritar o ovo e frita o ovo com qualquer tipo de óleo, na verdade, né? Com manteiga, que faz muito mal à saúde. E já que a gente está falando em gordura também, essa gordurazinha abdominal, que os médicos dizem que isso é um perigo para o coração. Tem gente magra, mas que, né, tem aquele pneuzinho. Exatamente. Que não é legal para a saúde. Não é. Essa aí, vários estudos científicos têm mostrado que ela tem uma associação maior com doenças cardiovasculares. Então, a cintura abdominal, quadril, são medidas, não é, que devem ser vistas para risco cardiovascular. O senhor deu uma pinceladazinha no que diz respeito aos diabéticos. Eles estão mais propensos a ter problemas cardiovasculares? Com certeza. O diabético potencialmente será, no seu futuro, um doente cardiovascular. Porque a diabetes, ela vai acometer as artérias, não é? E isso é lógico, as artérias que vão para o coração vai ter problema tipo infarto, que vai para o cérebro, poderá potencialmente ter um acidente vascular cerebral. Então, o diabetes é um dos fatores de risco importante para doenças cardiovasculares. Mesmo que seja um diabético que caminhe, que pratique exercícios, que tenha uma vida regrada, uma boa alimentação, ainda assim ele corre esse risco? Qualquer um corre. É lógico que esse vai estar numa baixa faixa de risco do que aquele que não se controla. Pelo menos diminui, né? Diminui o risco, com certeza. E qual a importância, doutor, de não fumar? De dizer não ao tabagismo? Esse é um não sempre. Não há por que justificá-lo. O tabagismo, ele leva a doenças cardiovasculares, além de pulmonares, câncer, etc. A impotência também, no caso do homem. Então, é um mal que deve ser proscrito da sociedade. Ele ainda continua sendo o maior vilão do coração, digamos assim, um dos maiores? É um dos maiores. É lógico que ela começa a ter uma certa baixa pela essa campanha mundial, porque pesou nos cofres públicos, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Então, não tem setor da saúde que sustente-se com esses fatores aumentando. O tabagismo era um. O outro que aumenta, que é uma epidemia mundial, é a obesidade. A obesidade está aumentando, está em torno de 40%. Por exemplo, 35% no Brasil, quase 40% nos Estados Unidos. É uma Seria epidemia. O vilão número 1 no caso? Não é numerar qual o vilão, porque cada um tem um peso diferenciado. Mas importantes vilões, eu diria, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo. Já que o senhor falou, já que a gente está falando em tabagismo, tem um cigarrinho agora, o light, faz mal de todo jeito. Todo jeito. Nenhum. Não há condicional para o cigarro. E eu gostaria de saber do senhor quais os maiores prejuízos que a vida moderna tem trazido para o coração. Olha, se pensarmos mesmo,
eu teria saudade do meu avô e de meus avós, porque essa vida moderna, além desse estresse do dia a dia, ela nos impõe, não é, uma situação muito de sedentarismo, de uma alimentação inadequada, Fast rápida, food. os fast foods, além de a qualidade mesmo dos alimentos. Não só, hoje você vai mais para alimentos condimentados, não é, enlatados, que ali está um monte de substâncias que a gente desconhece o seu efeito sobre a saúde. Muita coisa ainda não está muito clara. Não é? Não só estou falando para a parte cardiovascular, mas, por exemplo, quase todas essas comidas enlatadas ou desse tipo assim, ele contém um sal, um dos maiores conservantes é o sal. O sódio, muito, Sódio. né, muito Então, elevado. sódio ali, a pessoa vai comendo aquilo sem saber até mesmo a quantidade que está ingerindo. Doutor Antônio, o Brasil está vivendo uma epidemia de dengue. Quais as complicações que podem ocorrer para uma pessoa cardíaca ela adquirir dengue? Olha, Márcia, não só a dengue, mas qualquer virose ou infecção, principalmente no idoso e que tenha uma doença cardíaca, elas aumentam a febre, aumentam o metabolismo sanguíneo do corpo e aumenta o trabalho do coração. E isso vai, é lógico, naqueles pacientes, principalmente que tenham uma insuficiência cardíaca, vai descompensar a doença cardíaca. Entendi a importância do sono para o coração. Olha, o sono é muito bom, porque o sono dá uma paz, uma tranquilidade. E aqueles que têm, principalmente a apneia do sono, eles têm a arritmia mais frequente associada e pode ter morte súbita. Doutor Antônio, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no Viva Saúde, falando sobre esse nosso órgão, né, que ama, que se alegra, mas que também a gente tem que ter muito cuidado com ele. Pois é, eu acho que o grande coração é o amor, a família, né, e as pessoas. Isso é que é muito importante. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigada. E você aí de casa, fique ligado, porque em instantes você vai saber como ajudar uma vítima de infarto. Um minutinho só. E o Viva Saúde veio até a sede do SAMU Regional João Pessoa para a gente ficar sabendo um pouquinho mais como socorrer uma vítima de infarto ou parada cardíaca. E é por isso que ao meu lado está aqui o Francelino Leite, que é médico intensivista. Explica pra gente, Francelino, qual o procedimento correto, a primeira atitude ao socorrer uma vítima de infarto? Bom, primeiro sintoma apresentado por um paciente que está infartando é uma dor precordial que irradia para o membro superior esquerdo e também pode irradiar também para o queixo, tá? Primeiro você tem que identificar os sintomas do infarto, né? E depois colocar o paciente deitado, decúbito lateral, deixar ele sempre de lado, abrir a porta e ligar para o SAMU. E quando a pessoa estiver sozinha em casa, né? Ela está sozinha, não tem com quem contar e ela percebe que está tendo um infarto, né? Um ataque do coração. Qual a atitude dessa pessoa? A vítima em si tem que ficar deitado, deixar sempre a porta aberta e ligar para o SAMU. É isso. Uhum. Agora, se de repente eu percebo que um familiar, um vizinho, um amigo, alguém no ônibus está tendo uma parada cardíaca, qual deve ser o procedimento correto dessa pessoa em querer ajudar, em ajudar essa vítima? Isso. Primeira coisa, né, chamar, ver se ele responde. Ei, fulano, tá acontecendo, o que você está sentindo e tal? Não responde, ligar diretamente para o SAMU 192 e pedir por ajuda. Explicar o que está acontecendo, né? Nesse meio tempo vai falar com a gente, olha, o paciente não responde, antes disso ele teve uma dor no peito, agora ele está deitado. E nesse mesmo momento a gente já envia uma ambulância avançada com o médico e a gente está passando todos os detalhes via telefone, o que tem que ser feito. Agora, o curioso também é que quando um familiar, principalmente alguém que a gente conhece, está perto da gente, tem um ataque do coração, uma parada cardíaca,
o intuito é logo você botar no carro e levar para o hospital. Por que essa atitude não é correta? Não, porque justamente a gente já vai, o tempo é maior indo a ambulância até o local, tá? Indo a ambulância até o local, nós já temos todos os equipamentos necessários para salvar a vida desse paciente, tá? Primeiramente os medicamentos, né, a técnica correta de fazer uma massagem cardíaca, né, todas as técnicas possíveis. E a gente ganha esse tempo, né, até chegar ao hospital, faz o atendimento no local. Teve uma dor no peito, estava no ônibus, sentiu essa dor no peito, certo? Então, sintoma clássico, né, de infarto, certo? Seu Heleno sentiu dor no peito, sentiu uma dor súbita, desmaiou, certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é realmente confirmar. Seu Heleno, bom, seu Heleno não responde. Confirmei que ele não responde, ligar, pedir ajuda, tá? Liguei 192, falei o que está acontecendo, seu Heleno teve uma dor no peito, logo depois ele caiu, né? Explicar direitinho o que aconteceu. Nesse momento, a gente já diagnosticando uma parada cardíaca, a gente vai mandar a viatura avançada, com o médico, com toda a equipe, com todo o medicamento, certo? E nesse meio tempo a gente também explica o que ele tem que fazer, tá? A primeira coisa que ele tem que fazer é a massagem cardíaca, tá? A massagem cardíaca é feita da seguinte forma: a gente vai passando o dedo pelo tórax do paciente até sentir o processo chifóide, que é esse finalzinho aqui do tórax, tá? 2 dedos acima desse processo chifóide, né? Ajoelhado, coloca minha mão sobre 2 dedos depois, sobre o tórax dele, com o membro reto, tá? E começa a massagem cardíaca fazendo força apenas, deixando o peso do meu corpo fazer o movimento. A partir do momento que uma pessoa tem uma parada cardíaca, depois de todos esses exemplos que você nos deu, o correto seria chamar o SAMU. Isso. Qual o número? 192. 192. Se atrasar, passar de 5, 10, 15 minutos, continua a massagem cardíaca e aguardando a ambulância chegar. Isso mesmo. Certo. Então, gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores, justamente sobre como proceder. Você já deu todas as dicas, né? No momento de urgência, o que fazer nessa hora quando uma pessoa está tendo um ataque do coração, uma parada cardíaca? Olha, primeiramente ter calma, né? Escutar direitinho o que o médico regulador está passando, né? Para ajudar, tudo que a gente fala, para ajudar, para amenizar os danos causados pela parada cardíaca, pelo infarto. E assim que chegar, afastar, deixar o pessoal do SAMU trabalhar com calma, né, e paciência, que vai dar tudo certo. Então, médico intensivista do SAMU, aqui da Regional João Pessoa, só tenho que te agradecer, Francelino, pelas dicas maravilhosas, super importantes aqui no Viva Saúde sobre como ajudar uma pessoa, socorrer uma pessoa vítima de parada cardíaca. Isso. O prazer é meu, obrigado pela oportunidade de estar ajudando e precisar, estamos às ordens. E o Viva Saúde, infelizmente, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. No próximo programa, sempre com uma informação nova e diferente para você ficar sempre em alerta com a sua saúde. Mas você continue ligado aqui na tela da sua TV Assembleia. A gente volta a se falar no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.